vamos lá, gente, falar um pouquinho agora de tratamento de efluentes industriais. Então, vamos lá? O que é um efluente industrial? Então, de acordo aí com a nossa norma brasileira, o efluente líquido industrial é o despejo líquido proveniente do estabelecimento industrial, compreendendo emanações de processo industrial, águas de refrigeração poluídas, águas pluviais poluídas e esgoto doméstico. Então, dentro de empresas como empresas alimentícias, químicas, petroquímicas, papel e celulose, metalúrgica, que inclui galvanoplastia, têxtil, nós temos aí a liberação de efluentes, tá bom? Então, é necessário saber qual vazão, qual composição desse efluente, onde ele será lançado, quais são os padrões de lançamento, como ele vai ser tratado, tá? Então, vamos lá. Então, a vazão vai depender da quantidade de produção desse efluente, da capacidade instalada no sistema de tratamento, da sazonalidade, é periódico, não é? Então, eu tenho liberação todo dia de efluentes, eu tenho mensal, semanal, como que vai ser? O nível de automação disso é tudo controlado manualmente, não, tá? A disponibilidade de água, nível de reuso, quanto desse efluente ele pode ser tratado para ser reutilizado dentro da própria empresa. Vamos lá. Então, também tem que se levar em consideração qual é a composição química, física e biológica desse efluente, tá? Então, vai depender do tipo de indústria, tipo da matéria-prima que essa indústria trabalha, tipo de produto, nível de reuso, novamente, desse material. Onde vai ser lançado esse efluente? Em sistemas públicos de esgoto sanitário, em coleções hídricas naturais, como córregos, riachos, lagoas, tá? Vai ser utilizado para irrigação? Não vai? Então, tem que se saber as características de um efluente, tá? Então, alguns deles apresentam uma ampla variabilidade das suas características qualitativas. Então, a ideia de se separar quando a gente trabalha com efluentes é diminuir isso, porque você tem uma grande quantidade de composição diferente. Então, diferentes tipos de tratamento são requeridos, tá? E quando você tem isso, você tem uma dificuldade aí em generalizar os valores mais comuns. Então, você não sabe, quando você tem uma composição muito rica desse efluente, você não sabe exatamente quanto de cada agente químico você tem que adicionar para conseguir neutralizar um ácido, neutralizar uma base, que seja, tá? Então, tem que se conhecer muito bem a composição química. Características, tá? Então, despejos industriais são inerentes aí à composição das matérias-primas, das águas de abastecimento e do processo industrial. A concentração dos poluentes nos efluentes é função das perdas no processo ou pelo consumo de água que esse processo demanda. Para avaliação da carga poluidora desses efluentes e esgotos sanitários, são necessários aí medições de vazão em loco. É necessário fazer coleta de amostras para análise de diversos parâmetros sanitários que representam aí a carga orgânica e a carga tóxica desses efluentes. Então, aqui algumas imagens só de despejo de efluentes, provavelmente não foram tratados como deveriam, porque não eram para apresentação coloração, mas infelizmente é muito comum, a gente acaba vendo situações como essas. Em cada caso, deve-se estudar a natureza dos efluentes industriais, tá? Não se deve permitir o lançamento in natura, que significa sem tratamento nenhum, tá? No coletor público de despejos industriais, tá? Então, não pode ser jogado in natura despejos que sejam nocivos à saúde, que interfiram em qualidade do sistema de tratamento,
que obstruam tubulações e equipamentos, que ataquem tubulações, afetando a resistência ou a durabilidade de suas estruturas, e com temperaturas muito elevadas, acima de 45 graus. Você pode matar todos os organismos que vivem num rio, por exemplo, apenas com variação muito alta de temperatura. Quando você vê sobre tratamento de esgoto, de efluente, você vê essa sigla de DBO, que é demanda bioquímica de oxigênio, ou seja, é a quantidade de oxigênio necessária para estabilizar a matéria orgânica. Então, a demanda bioquímica de oxigênio é um parâmetro muito utilizado para a medida do consumo de oxigênio na água. Então, ela representa a quantidade de oxigênio do meio que é consumido pelos peixes e outros organismos aeróbicos e que gasta também da oxidação da matéria orgânica, tá? Então, ela é utilizada para dizer aí se tem uma quantidade correta, se os peixes estão conseguindo utilizar de forma correta isso, e se tem muita matéria orgânica presente ali, porque essa matéria orgânica sendo oxidada, ela libera oxigênio, tá? Também temos poluição considerada térmica, né? Que é importante fonte de poluição aí dos corpos hídricos, devido às perdas de energia calorífica nos processos de resfriamento ou devido às reações exotérmicas no processo industrial. Cabe aqui lembrar o que é uma reação exotérmica. É uma reação que libera calor, tá? Tem reações que são endotérmicas, aquelas que absorvem calor, e reações exotérmicas, que liberam calor. De novo, por isso a importância de se conhecer qual é a composição do seu rejeito, porque pode haver reações que liberam calor. Então, no momento não está com uma temperatura alta, mas passou de um tempo, você vai ter uma reação acontecendo que está liberando calor, tá? E neste caso, o parâmetro de controle aí é a temperatura no efluente, tá? Então tem que saber o valor da temperatura. Algumas características sensoriais para designar aí o tipo do seu efluente. Geralmente tem-se alteração de odor, então tem cheiros característicos, cor aparente, então muitas vezes a gente tem coloração branca, coloração laranja, tá? O odor nos efluentes, ele pode ser devido à exalação de substâncias orgânicas ou inorgânicas, tá? Então, reações de fermentação podem liberar odor. Aromas de indústrias farmacêuticas, essências, fragrâncias. Solventes possuem odores característicos também, tá? Amônia também. Cor pode ser gerada aí geralmente por substâncias dissolvidas, como corantes naturais ou artificiais, suspensões coloidais. Características físico-químicas de um efluente. As características físico-químicas, elas são definidas aí por parâmetros que quantificam os sólidos, a matéria orgânica e alguns de seus componentes orgânicos ou inorgânicos. Então, usa-se DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, DQO, que é a demanda química de oxigênio, carbono orgânico total, nitrogênio total, fósforo total, cloreto, sulfato, óleos e graxas. Essas características possuem valores pré-estabelecidos que podem ser encontrados num rejeito industrial ou num rio onde esse rejeito é mandado. Se você tem alteração desses valores para mais ou menos, você vai ter problemas. Então, esses são parâmetros que são utilizados aí para como características físico-químicas. A ideia de se tratar, de se separar os rejeitos industriais. Recurso hídrico, tá? A ideia é preservação ambiental, preservar, então, o meio ambiente como o corpo receptor onde vai receber esse efluente. Esgoto público, preservar aí o sistema público de esgoto, porque tem que ter a necessidade aí de você compatibilizar
o seu rejeito como para evitar aí riscos de corrosão, que a gente já viu, se a gente tem alterações muito grandes no pH ou excessos de sulfatos, sulfetos, eu posso promover a corrosão de tubulações públicas. Entupimento, tá? Então, posso ter, se eu tiver muitos sedimentos, eu vou ter entupimento das tubulações. Explosões, eu não posso ter resíduos aí que gerem muitos gases, tá bom? Preservação ambiental. O esgoto público, ele pode ter riscos com poluentes orgânicos e inorgânicos, então tem que tomar cuidado se eu for destinar para o esgoto público, tá? Excesso de carga poluidora nas estações de tratamento de esgoto vão fazer com que todo o processo seja alterado e isso vai demandar, atrapalhar toda a estação de tratamento público. Pode provocar efeitos inibidores no sistema biológico, que se utiliza, né, lagoas aeróbicas e anaeróbicas. Danos no sistema de coleta, contaminação do lodo produzido. E a ideia é otimizar recursos, tá? Então, quando você tem uma empresa, você pode pensar em fazer o reuso de parte do seu efluente, tá? Então, a reciclagem interna de água não potável gera economia de água e redução de custos operacionais aí no tratamento e descarte dos seus efluentes. Então, muitas empresas rodoviárias, como em Campinas, o pessoal usa água de reuso, que se chama, para descarga de banheiro, para lavar piso. Então, você não precisa necessariamente de água potável para isso, você precisa de uma água com uma certa pureza. Então, águas de reuso são muito utilizadas, tá? Aí, a, a ideia é observar aí quais são as suas fontes geradoras, quais são os tratamentos necessários aí, visando padrões pré-estabelecidos para você ter um descarte do seu efluente, qual pré-tratamento você vai utilizar, tratamento ao longo de todo o processo, se vai para a rede pública, se vai para um corpo receptor, que seria um riacho próximo, se vai para a estação de tratamento de esgoto, se o tratamento da sua empresa consegue visar o reuso dos seus efluentes, atendimento aos padrões de reuso, tá? Processos produtivos, né? Então, vamos lá? A legislação para despejos industriais. A primeira fala aí que é necessário ter uma estação de tratamento de efluentes dentro da sua empresa ou com onde você vai destinar isso para ser tratado. Você pode pagar para ser tratado. Ou você constrói uma, ou você paga. Importante também ressaltar que as diferenças das legislações muitas vezes inviabilizam, tá? Você copiar um modelo de estação de tratamento de um lugar para outro. Então, eu tenho uma empresa que está presente em diferentes estados. Tem legislação num estado que é diferente do outro. Então, eu não posso criar um padrãozinho que nem McDonald's, que todas as cozinhas são iguais. Eu não posso ter todas as estações de tratamento iguais. Eu vou ter que ver, segundo a legislação daquele local, quais são as exigências e aí segui-las. Tem resoluções, tá? Uma delas é aqui, essa daqui do CONAMA, que trata da classificação das águas doces, salgadas e salinas, de acordo com as suas utilizações e respectivos padrões de qualidade, tá? Então, tem aí uma classificação para consumo humano, você tem que ter aí uma desinfecção, aí tem classificação 1 aqui, classificação 2, para recreação e afins, classificação 3, para irrigação de culturas, classificação 4 para navegação. Então, você consegue ter umas certas classificações para a utilização de água e o seu resíduo pode entrar aí como água de reuso, por exemplo. Tem outra resolução do CONAMA que fala sobre o lançamento de efluentes nos corpos de água
e define as concentrações máximas para o lançamento de algumas substâncias. Então, aqui a gente tem uma tabelinha, pode ser que esteja desatualizada, mas a gente tem uma ideia, tá? Então, valores de pH, quantidade de fósforo, valor de turbidez, quantidade de sólidos dissolvidos, tá? Então, tudo isso é observado para você conseguir autorização para descartar o seu efluente. Mais parâmetros. Então, vamos lá. Legislação para efluentes. A grande maioria das cidades brasileiras aí não tem laboratórios aparelhados para executar todo o elenco de análises dos parâmetros desenvolvidos. Algumas águas naturais já possuem concentrações superiores aos padrões. Os padrões como DBO e coliformes, por exemplo, onde existem aí outras atividades em volta, não só da sua empresa, e afins, vai trazer para você incertezas na avaliação. As razões aí de diluição do rio efluente para cada parâmetro varia bastante, que vai dificultar também o controle, tá? Então, é difícil seguir exatamente as normas. Por isso que é difícil o pessoal conseguir fazer um controle efetivo. Então, por isso que a gente fala, nossa, o pessoal tá vendo a empresa jogar no rio, ninguém vai fazer nada. Tá, vai lá, faz análise. Às vezes choveu muito, você tem aí uma diluição no seu corpo do rio, você vai lá fazer uma análise logo depois de uma chuva, você não tem como autuar a empresa porque os níveis estão considerados corretos. Pode ter mais de um tipo de lançamento de rejeito dentro de um rio, então você não pode culpar diretamente uma empresa específica. É difícil, não é sempre. A gente vive em regiões consideradas ricas, tem regiões que não tem como fazer medidas de um pH. Então é difícil ter um controle, tá bom? Alguns pontos positivos de ter aí essa legislação. Possibilita aí uma melhor gestão das condições da qualidade da água, faz uma distinção aí entre as ferramentas de enquadramento e de controle de qualidade, atende às condições e aos padrões de qualidade de acordo com um valor de referência. E os efluentes líquidos, antes de serem lançados aos corpos d'água, ou receptores, ou estações de tratamento, eles devem atender a uns padrões determinados por essas legislações, então facilita para todo mundo, tá? Não só para a empresa, mas para os receptores e afins. Então, a gente vê aqui, nessa breve descrição, a importância de se pensar num todo. Então, não adianta pensar qual vai ser a minha produção, qual vai ser meu lucro, quantos funcionários eu vou ter. Eu também tenho que pensar qual a quantidade de rejeito que eu vou ter, qual o tipo de rejeito, o que eu vou fazer com esse rejeito, quanto que eu vou gastar mensalmente para tratar o meu rejeito. Vale a pena ter água de reuso? Não vale? Para onde eu vou jogar? Eu vou construir uma estação de tratamento ou eu vou pagar alguém para fazer isso? Né? Uma empresa especializada. Então, são várias questões que têm que ser levantadas, tá bom? Tem questões para vocês lá no Moodle. E muito obrigada pela atenção. Tá bom, gente? Até a próxima. Então, já estamos chegando aí no final da nossa disciplina.